Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Amém, queridos. E o título desse texto, eu creio que o Senhor falou tanto comigo que durante a semana eu fiquei lendo, relendo, sempre assim, né? O mesmo texto daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E chega uma hora que você se debruça tanto em cima daquela palavra, e aquela palavra fala tanto contigo, de várias formas, que chegou ontem à noite, eu estava falando para o Espírito Santo assim, pelo amor de Deus. Sabe aquela sensação? Porque um texto da palavra de Deus, você faz essa experiência, você pega um capítulo e lê a semana toda, nunca vai ser igual. Sempre o Espírito Santo vai te revelar coisas tremendas. E o título dessa manhã é Pega a Visão. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, pega a visão. Amém, queridos? E na medida que o culto foi transcorrendo, né, a gente tem visto e ouvido. Pega o microfone. A gente tem visto e ouvido tantas coisas, né, que o Brasil está passando, a nossa representatividade aqui, tudo isso que uma pessoa tem enfrentado, tantas perseguições, né, o nosso candidato tem enfrentado tantas perseguições, tantas situações, a gente começa a perceber, né, envolvendo uma parte até espiritual sobre a vida dele também. Ele tem sido uma oposição a esse modelo de ideologia, né? Tantas coisas a gente está evidenciando agora o que está acontecendo com a política, mas o Espírito Santo me lembrou que há mais de 2000 anos atrás, um homem não se levantou apenas com uma ideologia, não se levantou apenas com um propósito de quebrar um sistema de um país, mas ele se levantou para quebrar um sistema mundial. Ele foi praticamente expulso, apedrejado. Tentaram de todas as formas impedir que aquilo que Deus tinha separado para Jesus não acontecesse. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado e ele foi crucificado, lutando contra um sistema. Isso aconteceu lá atrás. Amém, queridos? Levanta tuas mãos agora, vamos ficar mais um minutinho de pé. E esse texto fala muito sobre isso. João capítulo 9. Senhor, obrigado, Pai.
Obrigado porque, através da vida de Jesus Cristo, hoje nós temos os olhos abertos. Hoje os nossos olhos estão voltados, Pai, para o Senhor. Estão voltados, Pai, para aquilo que o Senhor tem feito, mas muito mais por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Deus. Senhor, nós clamamos para que nessa manhã, toda cegueira, Pai, tudo aquilo que tem impedido os teus irmãos de alcançarem o verdadeiro conhecimento sobre, não só de Jesus, mas do Cristo, do Filho de Deus, Pai, ele seja revelado, ele seja, Senhor, de uma forma tremenda, Senhor, aberto. Abre, Senhor, o entendimento de cada um de nós sobre aquilo que o Senhor falou na minha vida, que eu possa ser, Pai, Senhor, somente o veículo, Pai, somente aquele, Pai, que durante a semana toda tem sido moído, Pai, mas eu me coloco nas tuas mãos, Pai, para que a tua palavra fale, que a tua verdade seja dita, Pai, e que nada, Pai, nada impeça, Pai, do fluir do teu Espírito Santo neste lugar, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Fecha as portas lá, hoje só tem gente da igreja. Queridos, gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, em João capítulo 9, os versículos de 1 a 7. A gente vai ver aí uma história contada de um cego de nascença, um homem cego de nascença. E fazendo alguns estudos sobre esse homem, alguns estudiosos relatam até que ele não tinha os olhos, que ele não apenas era cego, mas ele não tinha o globo ocular, ou seja, retina, íris, córnea. Nós até temos fotos aí, mídia, capturada, na época não? Não? São cenas fortes? Amém. Mas a palavra fala de um homem que estava mendigando ali, estava parado. E Jesus passou. Ele não chamou. Jesus estava passando com seus discípulos. Então vamos acompanhar ali no capítulo 9, versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus, texto lindo. Alguém já tinha ouvido alguma pregação sobre esse texto? Eu particularmente nunca tinha ouvido. Mas o texto começa falando muito forte sobre, primeiro, um momento que os discípulos, caminhando com Jesus, lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais? E a gente vê aqui no texto, mesmo os discípulos caminhando
com Jesus, a gente via uma raiz ali de alguns ensinamentos que os discípulos tinham experimentado anteriormente. É algo que os próprios estudos, né, judeus, o próprio livro do Torá vai passando, de que o homem que tinha uma deficiência, que sofria, né, de uma deficiência, era uma pessoa que tinha recebido então um castigo divino pelos seus próprios pecados. Então aquele homem, ele já tinha por si só uma condenação sobre ele. E quando os discípulos falam, Rabi, isso me chama muito a atenção. Porque para Jesus, no início da sua caminhada, no seu ministério, ele precisou chamar a atenção. E como que ele chamava a atenção? Ensinando, porque ele era um mestre. Fazendo milagres, porque era tudo aquilo que as pessoas naquele momento de atrair, de chamar a atenção, ele precisava realizar milagres, ensinar pessoas. Então, durante o ministério de Jesus, ele ensinava e fazia milagres, mas ele tinha um só resultado disso: que as pessoas conhecessem verdadeiramente a identidade dele, para que elas fossem atraídas. A gente precisa disso. Como ser humano, nós somos atraídos por isso. Sabe, queridos, eu quando conheci Jesus, eu colocava Jesus como tinha um entendimento que era via o Jesus como um bombeiro, para apagar o fogo, para apagar os problemas, os incêndios da minha vida. Quantas vezes eu vinha no culto com esse entendimento. Outras, eu achava que Jesus era simplesmente um agente financeiro. Estava com um problema lá, corre e pede, chama a presença para que isso seja resolvido na minha vida. E a gente muitas vezes acaba confundindo a identidade e o propósito daquilo que Jesus tem para cada um de nós. Porque a gente muitas vezes, quantas vezes eu vim buscando o meu milagre? Quantas vezes eu vim buscando o meu milagre? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o milagre é só o início. Você entende que o milagre que Ele está fazendo na tua vida, sobre a tua vida hoje, é só o começo? O maior milagre de Cristo não é curar o teu corpo, mas é preparar a tua alma para enfrentar os desafios desse mundo, e o teu espírito para que o teu chamado se cumpra. Você entende que existe algo que o próprio Jesus naquele momento queria passar para os seus discípulos de informação, porque ele falou Rabi, Rabi. E o termo Rabi, ele significa mestre. Mas também ele era usado para um líder religioso da época. Então existia um entendimento de que para os discípulos naquele momento Jesus, ele iniciou como mestre, ele começou como mestre, mas ele queria passar a mensagem dele, não apenas como um mestre, mas como Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele pelo qual nós vamos buscar de todo o nosso coração. Não Deus, não Jesus das nossas necessidades. Não é um Jesus daquilo que eu preciso para suprir o meu dia a dia. Não é um Jesus daquilo que eu me empenho e eu oro, me ajuda nisso. Ele sim, isso é uma consequência que vai acontecendo na nossa caminhada com o Pai. E eu vejo então os discípulos naquele momento perguntando, e eu até tive sabe aqueles funcionários novos que recebem um colete de uma empresa que está escrito treinamento na frente? Eu vi os discípulos com esse colete em treinamento. E eu vejo cada um de nós com esse colete em treinamento. Os discípulos ali estavam sendo treinados.
Jesus continua respondendo à pergunta deles no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus fossem reveladas na vida dele. Olha só. No capítulo 8, Jesus está numa situação com uma mulher que foi pega em adultério. Lembram dessa história? E Jesus falou o que para ela? Vai e não peques mais. Jesus em nenhum momento questionou aquela mulher. Jesus não visitou o passado daquela mulher. E muitas das vezes nós estamos presos a isso, ao passado. Enquanto que Jesus, Ele está se importando com o teu presente, com o teu futuro. O passado já não pode te atingir mais. Não foi o passado que deixou a vida daquele homem cego. Não é o passado que vai fazer com que a gente continue cego. Entende? Não é o passado que vai fazer com que a gente... Não são as coisas que nós experimentamos lá atrás, que vai nos impedir do fluir e o estabelecer de Deus sobre a nossa vida. Entenda que os discípulos estavam perguntando isso porque eles tinham os ensinamentos que tinham passado para ele. E Jesus veio para quebrar o sistema, para trazer uma nova revelação, para desconstruir tudo aquilo que os discípulos estavam e tinham aprendido. Amém, queridos? E Jesus falou para aquela mulher: vai, não peques mais. E Ele fala para ti nessa manhã: vai. Ele falou para o cego: vai e lava-te. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos esperando? Agora pega a visão do cego. Fala assim: pega a visão do cego. Primeiro ele falou com os discípulos. Primeiro ele estava ensinando os discípulos. Agora pega a visão do cego. E o cego acompanhando tudo ali, né? Aquela conversa de Jesus ali e tal. Jesus usa métodos que... Então, no versículo 6... Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu, em outras versões fala, untou os olhos do cego com aquela mistura. Amém? Então, essa mistura, o barro, Isaías 64:8, fala: nós somos o barro, tu és o oleiro, e nós somos obras das tuas mãos. Agora eu pergunto para ti, mas que forma de fazer esse milagre, hein? Jesus, posso falar? Ele cospe no barro. E ele faz uma lama. Ele faz um lodo. E o significado disso? O barro, a gente sabe que são as obras, somos nós. Ele usa saliva, porque ali ainda não tinha sido consumado a obra de Jesus. Ele precisava colocar o DNA de filho sobre a vida daquele homem. O DNA de filho na saliva. O sangue de Jesus ainda não havia sido aspergido, ainda não havia sido consumado, porque é o sangue de Jesus que faz uma nova aliança com a gente. Então, através daquele lodo, ele derrama o DNA de filho. Não é o DNA de um coaching, não é o DNA de um bombeiro, não é o DNA de um mestre apenas,
mas é o próprio DNA do Filho de Deus sendo colocado sobre os olhos daquele homem, para que ele pudesse enxergar. Primeiro ele ensina. Ele fez todo esse movimento para untar, para colocar. Ele não simplesmente falou ao cego, abra os olhos. Como que ele vai falar, abra os olhos? Ele encheu de vida. Ele encheu de vida aqueles olhos. Ele untou os olhos. Ele untou os olhos. E logo em seguida ele ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Agora ele pediu para os discípulos, vai, leva ele lá. Ele ainda estava cego. Ele deu um comando. Isso fala de uma responsabilidade nossa de entendimento. Isso fala de desconstruir o que a gente construiu até pouco tempo atrás, de convicções e situações e experiências que a gente viveu, que muitas vezes foram experiências terrenas que nos cegam espiritualmente. Você entende que tem experiências que nós passamos, que nos cegam espiritualmente, e que nos bloqueiam, e que nos travam para um caminhar com Deus. Aquele homem passou por uma vida mendigando, cego. Ele estava recebendo naquele momento o DNA de filho. O DNA de filho. A cegueira nos engessa, queridos. A cegueira nos desgasta. Eu teria N motivos para avisar, para falar com o pastor. Pastor, deixa para outra data aí. Porque sempre quando acontece algo assim. Mas nisso o inimigo não me pega mais. Isso o inimigo não me pega mais. Queridos, ele falou lava-te, fala de uma consagração. Fala que o tanque de Siloé é um tanque que significa enviado. Então eu estou sendo enviado. Eu estou com um DNA. Eu estou agora completamente vulnerável nas mãos do Pai. Eu recebi um comando. Eu vou seguir. Eu estou cego, mas eu vou seguir pela palavra que Ele me falou. Pela palavra que Ele disse, mas eu vou seguir. Eu estou cego, mas eu vou continuar seguindo porque foi Ele que me falou, amém? Não foi ninguém que te falou, foi Ele que te falou. Então continua, não desiste, não para no meio do caminho. Porque o que Ele tem para ti é milagre. O que Ele tem para ti é não só um milagre, mas é abrir os teus olhos para tantas coisas que nós estamos vivendo, que não precisávamos. Que nós precisamos virar a chave de muitas coisas nas nossas vidas. Existe um posicionamento, ele é individual. Ele não é coletivo, ele é individual, ele é para ti, é um comando de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E aquela história, na primeira parte, termina ali. O cego lavou-se e voltou vendo. E eu fico imaginando a continuação, porque logo em seguida, esse texto ele vai terminar no capítulo 41. Eu tenho mais ou menos aqui 100 slides. Eu vou acabar por volta de 1h30 da tarde. Mas eu diminuí para 5 por causa da votação. E é interessante saber que Jesus, porque havia toda uma questão de Jesus estar fazendo um milagre no sábado.
E aqueles que perseguiam Jesus, aqueles que estavam acompanhando Jesus ao derredor, aqueles homens que estavam sendo a oposição, os fariseus, eles estavam a todo tempo confrontando, mexendo, trazendo ali uma condenação e muitas coisas. E esse versículo, Jesus sai de cena. Ele sai de cena e o cego nem mesmo conseguiu ver o rosto de Jesus. Mas ele recebeu o milagre. Mas isso não tinha terminado por aí, queridos. Isso não tinha terminado por aí. Vamos ver comigo no versículo de 13 a 16. Se o Samuel puder colocar aí para a gente. Então, levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então, os fariseus também inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Então, depois de o homem ter recebido o milagre, a vista novamente, não deu tempo nem para celebrar. Rapidamente, os vizinhos, se você continuar a ler esse texto todo em casa depois, foram os vizinhos, foram os fariseus, e foram os próprios pais que lavaram as mãos, porque sábado era um dia específico, onde nem a mistura Jesus poderia ter feito. E os próprios fariseus, eles se levantaram ali contra aquele homem, e os expulsaram da sinagoga. Então, você depois de acabar de... Você nunca tinha visto nada na vida. Quando Jesus aparece, ele faz o milagre e logo em seguida, ele já passa por tudo isso. Isso tem alguma semelhança com alguns de nós, né? A gente experimenta coisas muitas vezes no Senhor. Coisas caem por terra e a gente acha, nossa, tudo agora vai ser diferente. Tudo agora vai mudar na minha vida. Sim, vai mudar muita coisa. Mas opositores sempre irão aparecer. Pessoas para te fazer desanimar sempre vão aparecer. Pessoas para te fazerem desistir, para te julgar, para te condenar e para dizer, como assim? Mais um domingo, mais um dia de sol desse maravilhoso. Está todo mundo lá no churrasco. Não entendo quanto evento acontecendo. Queridos, não entenda como religiosidade. Cada vez que você entra daquela porta para dentro, o teu coração tem que ser diferente. Tem que existir uma expectativa. Tem que existir um amor. Não pelo rabi. Porque nós temos um rabi aqui na igreja. Mas por aquele que cuspiu. E aquele que tem o DNA de Cristo. Pelo Filho do homem, pelo Cristo ressuscitado, entende que vira a chave da nossa vida, quando nós vínhamos na igreja para buscar algo, peraí, está errado esse nosso entendimento. Entenda que pelo versículo 8, que os homens estavam com as pedras na mão, para jogar naquela mulher. E aquele momento quando Jesus sai de cena, ele sabe que existia ali pessoas que queriam matá-lo. Existiam pessoas que queriam apedrejá-lo.
Então ele sai de cena e tudo isso acontece. E eu vou dizer para vocês, a religião é cega. Jesus estava desconstruindo a religião na vida daqueles homens. Mas não é essa religião mascarada somente de, eu vou na igreja, não vou, estou lá domingo, não estou. É a religião diária das nossas vidas. É a falta de insensibilidade, é o orgulho, uma falta de perdão, uma falta de se dispor, uma falta de reconhecer, uma falta de humildade. Isso é a religião de hoje, entende? É a falta de abrir os olhos para o novo e dizer, peraí, Pai, se isso está acontecendo comigo, tem um motivo. Na real, a pergunta não é o porquê. Por que acontece comigo isso? Por que acontece comigo aquilo? Na real, a pergunta é o motivo disso, Senhor. E Ele responde na palavra. É para evidenciar as obras que eu tenho feito na tua vida, amém? Foi isso que Ele falou para os discípulos. É para mostrar quem eu sou na tua vida, aquilo que eu represento na tua vida, para que tu pule mais um estágio, para que tu aumente, para que tu cresça. Entenda, não se deixe ser transformado pelo sistema desse mundo e por aquilo que nós aprendemos lá atrás. Muitas vezes a gente entra numa bolha religiosa que ela nos afasta da presença de Deus. Ela nos afasta. Toda vida que eu entro aqui, mesmo com o meu coração muitas vezes, poxa, hoje eu até poderia estar em casa. Uma sexta. Mas eu entro aqui, o coração já se transforma, algo já muda, algo já fica diferente. Quantas vezes eu vim aqui com situações que não me levavam a estar aqui, mas eu vou lá. Quando eu bati o carro lá, faz um mês e pouco atrás, um sábado à noite, voltando de uma festa do Loreninho e da Flávia lá, do aniversário da Angélica, todos nós no carro, voltando, o Bernardo cantando louvor, dentro do carro. Quando eu olho, de repente, um carro vem se aproximando a alta velocidade e simplesmente bate com tudo, e eu não entendi nada naquele momento. Depois eu fui ver, um caminhão tinha amassado a placa do pare, e eu não sabia que eu tinha que parar. E veio o carro e foi com muita força. O carro, para vocês terem ideia, deu perca total. Eu poderia ter perguntado, por que, Senhor? O que aconteceu? Poderia ter feito vários questionamentos, como aqueles fariseus fizeram para aquele homem que receberam o milagre. Por que, Senhor? Existia um motivo, queridos, para aquilo. Deus guardou as nossas vidas, nada aconteceu. Nada aconteceu. Todos ficaram bem, mas existia um motivo, porque Deus permitiu. Vai sempre existir um motivo por aquilo que você tem passado. Agora, cabe a nós identificarmos não apenas a busca pelo milagre, mas a busca de quem é verdadeiramente Jesus na tua vida, de quem é verdadeiramente o Cristo na tua vida. Esse aqui nós temos que buscar. E essa história transcorre, se vocês forem ler depois, eu encorajo vocês a lerem. E no final, é muito interessante, se vocês puderem abrir comigo no versículo 35 a 38. Quando Jesus volta para a cena. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu:
Quem é Ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante dele, o adorou. Existem várias fases nas nossas vidas com o Senhor. Nós viemos aqui de algumas pregações falando sobre a mesa, falando sobre experiências. Qual é a experiência hoje que você tem vivenciado com o Senhor? Será que a tua ótica, a visão pelo que você está vendo hoje, a ótica que você está vendo esse problema, essa circunstância, ela está correta? Será que nós não estamos apenas querendo o milagre primeiro? Existe um entendimento aqui. Ele não tinha nem visto Jesus. Jesus aparece para ele novamente, agora com os olhos, enxergando. Jesus não ia fazer um fechamento, simplesmente, sem mostrar para aquele homem quem verdadeiramente ele era. Quem verdadeiramente ele era. Jesus não vai fechar nada na sua vida sem te mostrar primeiro quem verdadeiramente ele é. Amém? Jesus não vai fazer nada na tua vida sem primeiro ele mostrar para ti quem verdadeiramente ele é. E ele o adorou. Ele não agradeceu. Ele não ficou lá bajulando. Ele o adorou. Está faltando uma verdadeira adoração nos nossos lábios. Está faltando uma verdadeira, porque nós estamos entupidos de tantas coisas. Nós estamos cheios de tantas coisas que não sobra nada para adorar o Senhor. Está sobrando pouco tempo. Está sobrando pouca motivação. Está sobrando pouco empenho. Queridos, uma semana lendo esse texto. Hoje é isso que o Senhor está falando, mas eu te garanto que Ele falou de formas diferentes, tantas outras coisas. Mas tem coisas que é você. É a tua experiência de ler. É a tua experiência de buscar. Sabe, está faltando isso, adoração. É você lutar contra a sua própria carne. É você lutar contra a sua própria vontade. De dizer, Senhor, eu estou aqui, morre mesmo. Faz mesmo. Se tiver que perder, eu vou perder. Se tiver que passar por essas experiências como eu passei, eu vou passar. Mas eu não quero continuar da forma que eu estou. Porque quantas vezes eu vim para o culto e orei, Senhor, eu não quero continuar. E às vezes Ele te dá uma experiência e permite que coisas aconteçam. E tu olha assim, meu Deus, mas eu não estava pedindo isso. Mas foi a forma que Ele usou, a forma que Ele precisou usar para ministrar quem Ele é na tua vida. Entenda que nós não vamos nunca nos intimidar. A intimidação não faz parte da vida de Jesus, porque Ele nunca se intimidou com os fariseus. Ele nunca se intimidou com aquelas pessoas que se levantam no teu trabalho, às vezes até na tua família, às vezes até em lugares que você nem imagina, mas existe uma opressão, porque o Senhor tem feito coisas na tua vida e tem falado contigo, e aquilo vem para te trazer intimidação, vem para te trazer medo, temor. Mas espera aí, eu estou lutando contra tudo e contra todos. Lembra quem Ele é.
só lembra disso. Ele não é um coaching que vai vir aqui e tu vai precisar de se alimentar daquela palavra que agora sim, minha segunda-feira vai ser diferente, vai ser melhor, eu estou mais motivado, eu estou mais cheio. Não, vira essa chave. Ele está te chamando para te adorar. Adora, porque quantos milagres Ele já fez na minha e na tua vida. Quantos milagres Ele já fez, quanta coisa Ele já tem feito, e a gente está querendo só mais de Deus, sugar, como os fariseus faziam, sugar, não, Ele veio para trazer outra ótica. Capítulo 9 do versículo 39, se vocês puderem me acompanhar, finalizando já. Aí é algo que mais me chocou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não serias culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Amém, queridos? Jesus falou: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem tornam-se cegos. Qual lado que você escolhe, querido? Não é de todo ruim estar cego. Jesus te enxerga. Jesus, Ele te encontra, mesmo estando cego, Ele te encontra. Eu não sei aquilo que você está passando, mas eu sei que existem demandas. Eu não sei o que você está enfrentando, qual o tamanho da tua cegueira. Eu sei da minha. Mas Ele veio para aqueles que estão cegos, para que vejam verdadeiramente a divindade e aquilo que Ele é e que representa para as nossas vidas. Não é sobre estar aqui, é sobre adoração, é sobre um amor que mexe, que impacta, é sobre um amor de que quando a gente está vestindo a camisa da nossa pátria, a gente vista muito mais por aquele Deus que morreu lá atrás, há milhares de anos, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Nós precisamos vestir todos os dias essa camisa e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Eu não vou me abater. Pode situações se levantarem, pode situações difíceis se levantarem, elas sempre irão existir. As aflições estão aí, mas eu sei quem Tu és, e eu sei o Deus que eu sirvo. Amém? É esse coração que nós temos que estar, não do lado dos fariseus, que estão prontos a julgar. Irmãozinho fez uma coisa que eu não gostei, já dispara uma seta. Tem muitas coisas que acontecem, que nós temos que cuidar do nosso coração, porque a palavra fala que ele é enganoso. Sabe, queridos, Deus quer te fazer muito melhor e maior, porque grandes coisas Ele disse que Ele faria, maiores daquele Ele já fez, mas qual é mesmo o nosso nível de conhecimento de Jesus? Se nós formos parar para ver quantas vezes a palavra nós lemos, qual é o nosso nível de empenho para buscar esse Deus?
Amém, queridos? Nós estamos num dia muito importante. E nós vamos orar para que toda cegueira caia por terra. Nós temos a metade da população. Metade da população. A gente consegue ver aí uma metade da população recebendo esse barro. Você consegue visualizar quanta gente tem para que eu e você seja usado para colocar o barro e a saliva de Jesus nos olhos daqueles que estão cegos? Você entende que toda a experiência que você tem vivido com Deus não é por acaso, não é para ficar julgando, não é para ficar falando que gostou, que não gostou, como é que foi, meu Deus, e não, é muito maior do que isso. Aquilo pelo qual Ele te chamou, Ele está te ensinando. O nosso colete de treinamento não tem que servir por acaso, só por um momento de experiência, mas tem que ser maior. O meu problema tem que ser menor. Eu tenho que diminuir ele, eu tenho que aniquilar com ele, eu tenho que levantar diante do Senhor e dizer: não, tu não vai ser maior do que eu. Entende? Tem hora que você tem que dar um comando para ele dizer: não, aqui não, aqui tu não vai brincar, na minha casa tu não vai brincar, na minha família tu não vai brincar. Dá um comando de autoridade para o inimigo muitas vezes. Dizer: aqui não, levanta a cabeça, usa dessa autoridade que o Senhor te deu. Ele está tirando agora a cegueira dos nossos olhos. Usa dessa autoridade, senão não adianta. Por que eu vou servir o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses? Por que eu vou servir aquele que é maior, aquele que é melhor, aquele que não perde uma batalha? Um soldado abatido? Não. Cansa, amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar o grupo de louvor nesse momento. Começa a elevar o teu coração agora sobre aquilo que o Senhor está fazendo, que está fazendo cair por terra agora. Oh Jesus, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Jesus mudou a vida daquele cego, mas Ele transformou a vida dos discípulos, e Ele combateu a religiosidade dos fariseus. Entende que é tudo junto e misturado. Entende que muitas vezes nós fazemos o papel dos discípulos, muitas vezes nós estamos no papel do cego, e outras vezes nós estamos no papel do fariseu. Abra os teus olhos nesse momento, deixa o Espírito Santo falar contigo. Abra os teus olhos. Deus te faz enxergar nessa manhã. Deus te faz enxergar algo novo nessa manhã. Aquilo que o inimigo estava tampando, cobrindo, aquilo que você não estava conseguindo enxergar, Ele está colocando o barro, Ele está colocando a saliva, Ele está fazendo essa mistura. Tenta imaginar esse momento agora. Tenta imaginar Ele fazendo essa lama agora na tua frente, Ele misturando aquilo ali, Ele te ensinando, Ele está te falando coisas agora nessa manhã, queridos, que vai muito além de qualquer expectativa de uma pessoa aqui está falando. É algo pessoal, é algo que é para ti, querido. Feche os teus olhos nesse momento.
se derrama diante do Senhor. Ele está fazendo lodo, Ele está misturando. Ele está misturando nesse momento. E Ele está trabalhando no teu coração. Ele está dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Através do sangue hoje derramado na cruz, Ele nos fez filhos. Nos fez filhos. Ele precisou usar saliva para fazer aquele homem um filho. Mas hoje Ele já nos fez através do sangue derramado na cruz. Hoje nós vemos um presidente lutando contra um sistema nacional. Ele lutou contra um sistema e luta até hoje. E nós somos esses militantes, esses soldados que vão à guerra para que outras pessoas recebam desse lodo, recebam dessa mistura. Essa mistura que o Senhor nos faz vaso novo. Vaso novo.